Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Vicente e nós estamos falando sobre introdução ao hebraico bíblico. Na nossa quinta aula agora, nós estaremos verificando algumas regras gramaticais que estamos analisando em cada encontro, verificando que aparece no texto hebraico alguns indicativos de que finalizou aquele momento e agora na sequência é um novo momento, é um novo versículo, é uma nova possibilidade. Eu já quero explicar para você que a questão de versículos, por exemplo, nós temos a nossa versão de versículos e capítulos. Pois bem, só que isso foi criado ou colocado na Bíblia apenas ali em 1400 e 1500 mais ou menos, meados desses anos, né, teve um grande autor ali europeu que acabou identificando, né, a necessidade de poder separar alguns textos dos outros e colocou então a divisão de capítulos e versículos. Essa era a divisão que foi criada para colocando no texto hebraico e também colocando no texto grego, a partir da igreja ali em Roma, né, justamente séculos depois de todo o texto hebraico. Por que eu estou referenciando isso? Porque literalmente, antes ainda de ter a inserção dos capítulos e versículos, lá o texto massorético vai colocar alguns sinais indicativos de que finalizou uma frase, de que finalizou um tempo, de que finalizou, né, um período dentro do próprio texto. Lembrando que quando Moisés escreveu o texto, quando os autores bíblicos escreveram o texto do Antigo Testamento, eles escreveram sem ter a definição, no caso ali, de um capítulo para outro capítulo. Eles escreveram de uma forma plena e constante, ou seja, o livro de Gênesis foi escrito Gênesis, o livro como um todo, né? E isso o livro vai ser colocado como um todo diretamente, e depois então que os maçoretas vêm, eles colocam alguns sinais para poder indicar aonde que acaba o relato de Noé e aonde que começa o relato, no caso ali, de Abraão, de Babel e dos outros demais fatores. E esse sinal que eles colocavam naquele contexto não era ainda o capítulo e o versículo, mas era um sinal importante. Eu quero que você atente para esse slide agora, que mostra justamente lá no capítulo 1 de Gênesis, novamente, esse sinal importante. Então, esse sinal, que agora está no slide ali, é o sinal disjuntivo do Siluk. Siluk é a sensação, ou o fecho, né, o final, no caso, né? Também é colocado abaixo da sílaba tônica da última palavra do versículo. A palavra que procede imediatamente é o sof passivo, ou seja, o fim da frase. Então, ali, como eu relatara para você já na aula anterior, essa frase é da seguinte forma: da direita para a esquerda, a gente vai estar lendo, vai estar lá: Bereshit, Pará, Elohim, Ve'et, Hashamai, Ve'et, Haaretz. Depois do Haaretz lá no final, que já tem ali o Tsadê, né? Final, Tsadê Sofia ali, com um Tsadê diferenciado, depois tem dois pontinhos, que é justamente esses dois pontinhos que é o sinal indicativo, o siluk, que é o chamado desse sinal, que acaba finalizando essa frase. Ou seja, a frase correspondente final é uma nova oração agora. Esse sinal foi importantíssimo, porque no texto ali primeiro não tinha nem vogal, pensa comigo. Não tinha nem separação entre as sílabas, pensa comigo. E isso que os maçoretas fizeram, colocar as vogais primeiro, colocar a separação em sílabas segundo, e depois colocar agora o final da oração. Então, o nosso ponto final que nós colocamos na nossa língua portuguesa, através do siluk, eles colocam como ponto final dentro da construção da oração, dentro da construção da frase, do início, no caso ali, da interpretação dos textos do hebraico bíblico. Eu sou Daniel Vicente, nós estamos finalizando já essa quinta aula do segundo módulo, falando sobre algumas regras gramaticais desse texto que é tão rico, tão importante. E eu quero que você se aprume e se dedique ferreamente a entender um pouquinho desse contexto, porque isso vai fazer com que a sua exegese seja muito abençoada. Deus te abençoe, tamo junto, e isso é só o começo.